Evangelho de São João, capítulo 2, vamos ler sobre a transformação da água em vinho. Diz assim, olha: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante. E o vinho inferior é servido, depois o inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Então assim, revelou assim Jesus a sua glória, e os seus discípulos puderam crer nele. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche os seus olhos na presença de Deus, ou levante o seu rosto para Deus. Querido Espírito Santo de Deus, nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, nós viemos para te adorar, cantando louvores ao teu nome, fazendo as nossas orações de intercessão, de bênção. Deus, nós estamos aqui reunidos na tua presença, e nós precisamos ouvir a tua voz. Nós somos, Senhor, pessoas que precisamos da direção do teu Espírito Santo. E aqui, Senhor, no presencial e no online, nós temos dezenas e centenas de famílias, homens e mulheres, moças e rapazes, adolescentes, crianças, que precisam ouvir a tua voz. Senhor, a tua voz nos traz paz, a tua voz nos traz descanso, a tua presença, ela revigora o nosso ânimo. Então, nesta manhã, nós convidamos a presença bendita do Espírito Santo para encher todo esse ambiente, Senhor. Visita, encha esse ambiente, toma, Senhor, conta desse lugar, renova nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Os irmãos que estão no online, que a presença do Senhor esteja aí com eles, na casa deles, onde eles estiverem, para a glória do teu nome. Nós oramos e pedimos a tua bênção, Senhor, fica conosco, no nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Eu sei que nós já adoramos a Deus, mas eu queria cantar um hino com vocês. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho, olha agora, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Existem cânticos que marcam muito a vida da gente, né?
e coração disposto, coração perdoado, só quem já precisou é que sabe. Alguém pode dizer assim: quando é que nós valorizamos um banquete? Nós valorizamos um banquete quando nós temos fome. Porque de repente você está satisfeito, você pode ser colocado diante de uma grande mesa e nada daquela mesa te atrai, porque você já está satisfeito. Mas o Senhor, Ele nos chama. Eu gosto muito de um texto que a Bíblia diz assim, Tere: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor Rogério, eu vou dizer uma coisa. Durante muitos anos, irmãos, eu testemunhei isso sobre a minha família. Eu sou de uma família grande, numerosa, e de uma família bastante humilde e trabalhadora. Porém, agora há pouco que o pastor estava com a palavra, ele falou uma palavra que eu me emocionei. Quando ele falou sobre o senhorio, quando ele disse sobre o poder do adversário e o poder do senhorio. O adversário é aquele que hoje ele pode vencer você, mas amanhã você o derrota. Mas o senhorio é aquele que manda, aquele que coloca sobre você um jugo. E sobre a minha família, e sobre dezenas e centenas de famílias, e você pode testemunhar isso, muitos de nós também já tivemos sentença de morte na nossa casa, sentença de falência, onde os sonhos não eram nem engavetados, eram entulhados, eram enterrados. Foi tirado de muitos de nós o desejo, o poder de sonhar, de planejar. Então, como você vivia os seus dias? Você vivia um dia após o outro. Porque a vida em si, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Você vê uma criança, irmãos, como é lindo, os irmãos aqui na frente percebem mais. Você vê quando as crianças vêm, elas vêm com uma mensagem nova. Elas vêm: pastora, minha mãe mandou um beijo e um abraço para você. Aí eu falo assim: manda outro para ela. Pode deixar que eu levo. Olha, eu acho isso, irmãos, fantástico. E não é algo que você fica treinando a criança, mas você fala com eles, eles ouvem e põem em prática, porque não fica vendo obstáculos. E eu quero convidar você nesta manhã para vir para esse culto, que você que já está aqui presencial e online, se desarme. Sabe, do que nós pensamos, do que nós achamos, eu acho que tem que ser assim, eu penso que tem que ser assim. Irmãos, nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas trabalhadoras, somos pessoas que estudamos, dá licença, e trabalhamos, estudamos e trabalhamos muito, mas quando nós entramos na presença de Deus, quando você entra dessa porta para dentro, quando você está na sua casa e você entra no seu quarto e fecha a porta e fica só você no seu secreto com o Senhor, ali, irmãos, não tem o servo e o seu senhor, é o Senhor e o seu servo. E nós temos sido ministrados nesses últimos meses, ou nesse último mês, sobre a importância da família, sobre a importância de sentar-se a uma mesa, junto com o pai e a mãe, com os irmãos, namorado, amigos, sobre a importância de fazer aliança, sobre a importância de fazer acordos, sobre a importância de permanecer. E nesta manhã de domingo, eu quero dizer para você que Jesus, segundo a palavra, nos evangelhos, a Bíblia diz assim, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Irmãos, o diabo ele não é senhor de nada, ele não é senhor de nada, mas ele é um inimigo, adversário, insistente, teimoso e que quer dominar as pessoas. E domina de uma certa forma que a gente passa a temer e a ficar apreensivo. Nós tememos mais o que o mal pode nos fazer do que o bem possa nos fazer. E nesta manhã eu quero te convidar, como líder que você é da sua casa, como um componente importante que você é da sua casa, levante a sua cabeça e creia, o mal ele nunca vai vencer o bem, o mal ele vai persistir, mas quem tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor que a criou, e a Ele nós estamos reunidos para dar glória, honra e louvores, amém, irmãos?
E nesta manhã, orando ao Senhor, eu pedi assim: Senhor, o que eu quero falar com os irmãos é sobre o poder da transformação. Nós vemos aqui em Caná da Galileia um casamento. Irmãos, estava ali naquele casamento nem mais e nem menos do que a família de Jesus. Estava Jesus, os seus discípulos e Maria, mãe de Jesus. E você sabe que quando nós vamos a um casamento, quando nós temos os casais que preparam o casamento, melhor do que o casamento, melhor do que a festa, é a preparação dela. É a expectativa, que você não sabe como vai ser. Você prepara os detalhes, e você nesse período de meses, de ano, de meses, de dias, você fica com a expectativa lá em cima. Quando você vem para uma cerimônia, você entende, não vai faltar nada, porque tudo foi preparado. E nesse casamento que Jesus foi, faltou o que eles julgavam ser o mais importante, era o vinho. Vinho, símbolo de alegria, sinônimo de alegria. Não podia faltar o vinho. E Jesus estava ali, os discípulos, os noivos, os convidados, e Maria, mãe de Jesus. Pastora, que Maria? Maria, mãe de Jesus. Mas nós somos crentes, você vai falar de Maria, mãe de Jesus? Irmãos, o fato de nós sermos crentes, o fato de nós não adorarmos Maria, não nos impede de amarmos a vida dela, de reconhecermos a importância da vida dela com o plano de Deus para a terra. Deus olhou para Maria, Deus a chamou, Deus a separou, Deus permitiu que na vida dela fosse gerado aquilo que Ele tinha de mais importante. Irmãos, até nos dias de hoje, Deus está procurando homens e mulheres que Ele possa levantar e ungir e capacitar para viver propósitos mirabolantes, coisas surpreendentes. Se porventura nesse culto de manhã houver alguém pensando, falando nem sempre, mas às vezes pensando, vindo esses pensamentos: mas o que eu tinha que fazer eu já fiz, o meu tempo já passou, o que tinha que acontecer já aconteceu. Não. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer isso. Os milagres hão de acompanhar os que crerem. Levante a sua cabeça, levante o seu coração e para de se diminuir, para de pensar que você já passou do seu tempo, que você já está envelhecido, que não tem mais nada de novo para acontecer, ou pôr na mente que você é o menor da sua casa, que na sua rua a sua casa é a mais simples, que na sua família não tem ninguém que se destaque. Não tinha, até o dia que nós sentamos para ouvir o Evangelho. Que Evangelho? Não o Evangelho de facilidade, não. O Evangelho não é fácil, irmãos. O Evangelho não é Evangelho de facilidade. O Evangelho é Evangelho de boas novas, é de transformação. Deus levanta o caído, Ele fortalece o abatido e Ele dá força para aquele que está sem vigor. Sabe quando, irmãos, nós valorizamos o poder de uma força física? Quando nós não a temos. Sabe quando nós valorizamos o poder de estar de pé? Quando nós não conseguimos levantar. Sabe quando nós nos valorizamos o equilíbrio de uma mente, das emoções? Quando nós a perdemos, ou quando ficamos assim, para onde eu vou, o que eu faço? Na presença de Deus, nesse ambiente, entenda o que eu vou te dizer agora pela fé, em nome de Jesus. Nós estamos num ambiente de milagres, e aqui tudo pode acontecer. O Senhor está querendo dizer para nós: sou eu quem me levanto e despedaço o gigante que quer oprimir você. Você não tem mais, você sempre vai ter o adversário, mas lembre-se, você tem um Senhor na sua vida, e o seu Senhor não é o seu dinheiro. O seu Senhor é o Criador dos céus e da terra, é aquele de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a palavra, irmãos, esta é a palavra, palavras de boas novas, palavras que libertam, palavras que incentivam.
Irmãos, como uma boa comida, ela fortalece o organismo de uma pessoa, a palavra de Deus, ela fortalece os nossos ossos. Não fique preso a mágoas, não fique preso a ressentimentos. Pastor, a senhora fala isso, porque a senhora não sabe o que fizeram para mim. E se eu contar para você o que fazem para mim, então, olha para o seu irmão e dá um glória a Deus, fala glória a Deus, irmão. Por que será que a gente pensa? Por que será que às vezes nós somos levados a pensar que só o que nós estamos vivendo que está difícil? Não, irmãos, não é fácil para ninguém. Todo dia nós temos que nos levantar e ter disposição de enfrentar esse gigante. Se você ficar estagnado, parado, cabisbaixo, se vitimizando, achando que você é um pobre coitado, e que ninguém liga para você, e dizer, ó céu, ó vida, só os mais novos que sabem disso, né, pastor El? Ó céu, ó vida. Você não vai sair do lugar. E quando nós não saímos do lugar, certamente nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas para a gente chegar em algum lugar, nós temos que saber quem nós somos. E em quem nós estamos crendo. Irmãos, eu não tenho mais idade para fantasiar. Para fantasiar e florir, nada. A vida, ela é dura. A realidade é desafios. E tem que haver em nós disposição de mudança. O que Deus vê, como Deus vê isso? Nem sempre o que Deus vai pedir para você vai combinar com a sua realidade. E nem sempre o que o Espírito Santo de Deus trabalhar na igreja, o que o Espírito de Deus pedir para a igreja, vai fazer sentido. Um exemplo. Quantos, você não precisa levantar as mãos, mas quantos já pensaram assim, para que comprar casa e derrubar? Tão caro. Você acha que ninguém sabe que é tão caro? Todo mundo sabe. Mas a igreja, ela tem um projeto. E não é de fazer um odor e colocar na avenida e levantar o nome de um homem, de uma família ou de pessoas. O projeto da igreja é que o nome do Senhor seja levantado. E como que se levanta o nome do Senhor? Pregando a palavra, reunindo em pequenos grupos, reunindo-se em casa de famílias. Nós temos aqui na igreja grupos de relacionamentos, nós temos os GMs. Quem faz parte de GM aqui na igreja? Levante a mão, olha isso. Se você vem à igreja e você fala assim, pastora, eu não consigo chegar num grupo, eu não consigo me relacionar num total com a igreja, procure os GMs, levante as mãos quem participa de GMs, deixa eu ver, levante as suas mãos, olha, nós temos moços, moças, mulheres, você vem aqui de sexta-feira à noite, eles estão reunidos em grupos menores. E o que está acontecendo? Eles estão falando da palavra em grupos menores, falando no pé do ouvido, dizendo, olha, não tem problema que você não se encontre no meio da multidão, mas quando nós estamos em grupos menores, ali se fala sobre perdão, ali fala sobre salvação, porque qual que é a palavra dos grupos? É a palavra do altar. É a palavra que o pastor libera aqui, eles tiram xerox e dividem em grupos e a igreja vai crescendo. A Bíblia, o pastor acabou de dizer agora, e o Senhor é quem acrescenta o número de salvos. O que nós vamos fazer com almas? O que o pastor, que é um homem que tem visão de implantação de reino, um homem que tem visão de ganhar almas, o que o pastor pode fazer com as almas? Para o pastor nada, mas ele tem um chamado, ele tem um propósito, e ele está dividindo isso conosco, igreja sede, ele está dividindo isso com a igreja da região. Essa visão está sendo implantada, já tem no estado de São Paulo, ou você conversa com os pastores, com os superintendentes, com os pastores de igrejas grandes, de igrejas medianas e de igrejas pequenininhas, todos estão inflamados, desejosos de que essa palavra seja propagada.
porque quando há pregação, há salvação, quando há salvação, há arrependimento, quando há arrependimento genuíno, há batismo, quando há batismo, há obediência, quando há obediência, há fogo, e quando há fogo, Deus vem naquele lugar e realiza coisas surpreendentes em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é quem realiza coisas surpreendentes, é o único que pode. Ontem à noite, irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. De manhã nós tivemos uma reunião grande, à noite Bruna estava aqui conosco, Bruna, nossa filha caçula, que estão pastoreando em São José dos Campos. E ela ia, ontem à noite, ela ia para Araraquara pregar. E Marcela ia com ela, mas aconteceu um imprevisto, Marcela não podia ir. E ficou em cima de hora para arrumar alguém para ir junto. E eu estava bastante cansada. Aí eu falei com o pastor me liberou e disse, pode ir junto, Lourdes. E eu vou confessar aqui, eu estava querendo tanto ficar um pouquinho com a minha filha, irmãos. Você tem saudade da sua família? Eu sou apaixonada por família. Eu amo a minha família e quero que você ame a sua família. Porque a sua família é o seu maior tesouro. Não estou falando de família perfeita. Eu estou falando de pai, mãe, vó, bisavô, tio, sobrinho. Ame sua família. E não procure neles perfeição, porque você não vai encontrar. Mas procure neles comprometimento. Você vai encontrar. Irmãos, e ela precisava de uma acompanhante e eu fui junto. Ai. Como foi bom entrar no carro e sentar e falar assim, ó, deixa as águas rolar. Estava nem preocupada com o que eu ia pregar, nada. Que delícia, eu relaxei, irmãos. Que gostoso ver aquele pôr do sol, aquela coisa boa. Olha o que aconteceu. Fomos para o culto. E Bruna, cheia do Espírito Santo, pregando. Bonita, irmãos. Aquela menina bonita. Falava, olha, meu Deus, o que o senhor faz? Puxou a mãe, mas assim, muito obrigada, então, eu recebo, então. Segura a onda, papai. Obrigada. É duro ficar no banco e escutar a opinião dos irmãos, né? É duro, eu sei que é. Eu fico sempre sentada aí, eu sei o que eu ouço. Segura a onda, brincadeira. Aí eu fiquei olhando aquilo. Admiração. Admire a sua família. Se você não tem conseguido olhar para a sua família com um olhar de admiração, ouça um conselho de uma mãe que vai dizer agora. Olhe para a sua casa com mais ternura. Cobre menos da sua casa. Não ponha expectativa de resultado lá em cima. Deixa a sua família fornecer aquilo que ela tem. Ninguém dá o que não tem. Mas todos podem passar a dar aquilo que recebem. Olha que palavra bonita, meu marido. E aquela menina bonita, pregando. E eu toda cheia de orgulho, eu comecei a chorar, né? Para variar, sentada ali no primeiro banco. E ela estava falando sobre Joquebede. Ela ama falar sobre Joquebede. Mas eu não vou falar sobre Joquebede. Mas quem foi Joquebede? Joquebede foi mãe de Moisés. E quando Moisés nasce, ele nasce com uma sentença, vem do governo, uma ordem que do sexo feminino, masculino, de 2 anos para baixo, todos deveriam morrer. E Joquebede deu à luz a Moisés. Irmãos, e quem é Moisés? Quem era Moisés? Era só um menino. Mas quem tinha planos com Moisés? E o Senhor, Ele é quem? Ele é o mesmo. Nós pregamos diariamente que o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o de hoje e Ele será eternamente. Guarda isso no seu coração. O lema da igreja do Evangelho Quadrangular é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Joquebede deu à luz ao menininho. E a sentença é: meninos de 2 anos para baixo morre tudo. E ela tinha que jogar ele, matar ele. Mas ela tinha uma menina. É a menina que chamava Miriam. A importância de você não ser sozinho. Você tem que ter pessoas perto de você. Isso ela não falou, eu que estou falando agora. E quando ela foi amamentando ele por 3 meses, ela deu de mamar, mas ela tinha dentro da casa dela alguém que estava sentenciado de morte. Irmãos, quando nasce um neném, o que esse neném faz?
ele chora. Ele chora por tudo. Às vezes ele nem está com fome, ele está chorando. Ele está feito xixi, ele está chorando. Como foi que Joquebede conseguiu diminuir, abaixar o choro do neném? Para que ninguém ouvisse que ela tinha um menininho sentenciado à morte dentro da casa dela. Bruna foi estudar. Irmãos, isso me quebrou. Isso me quebrou ontem à noite, que eu fui para o chão, irmãos, eu queria ficar no chão. Bruna foi estudar e descobriu que Joquebede é da linhagem dos adoradores. Então, Joquebede era uma adoradora. Ela cantava e adorava a Deus. Então, quando Moisés, pequenininho, chorava, para cobrir o choro, ela adorava e cantava louvores. Quando ela falou isso no altar, veio assim no meu coração, ó, puf, veio assim, olha, reclame menos. Valorize menos as adversidades, porque você já sabe que elas vão passar. Os mais experientes aqui sabem que toda adversidade tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Nós sabemos que vai passar. Então, o que eu posso fazer para passar com honra? O que eu posso fazer para passar com diferença? O que eu posso fazer para atrair a glória de Deus para minha casa? O que eu posso fazer para agradar o coração de Deus? Quero convidar você nessa manhã, homens e mulheres, a querer agradar o coração do Senhor. No Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, falar isso de entrega, quando nós temos que entregar coisa superficial, é fácil. Mas quando nós temos que fazer entrega que custa, aí entra o verdadeiro adorador. Já não sou mais eu quem vivo, como o apóstolo disse, o apóstolo São Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando você começa a entregar as coisas que têm preço para você, que têm valor para você, você não está abrindo mão porque você está retrocedendo, não, você está crescendo em graça, em conhecimento, em fidelidade, em entrega. Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Homens e mulheres antes de nós provaram da bondade, provaram da misericórdia. Quando eu ouvi falar sobre Joquebede, você vai estudar a história dela, ela foi fenomenal, porque ela ousou crer, ela dependeu, Deus honrou. Quando você vê Davi, quando você vê Jesus agora em uma bodas, uma festa de casamento, e todos ali alegre, prepararam tudo, mas faltou vinho, Vinícius, faltou o primordial, que era alegria. O que faz? Maria, mulher sensível, percebeu logo, foi se aproximando de Jesus e disse: você percebeu que acabou o vinho? Jesus olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus ainda não tinha feito nenhum grande feito, ou feito algo que alguém pudesse ver e dizer: eu vou crer nele. Ali fica uma prova para a gente, que necessidade, que situação, é uma grande oportunidade de Deus manifestar o seu poder de cura, de realizações. Olha o que houve, quando Jesus fala isso para Maria: o que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela sai. E quando ela passa perto dos serviçais, ela diz assim: vocês façam tudo que ele vos disser. Mas ele não disse que ia fazer alguma coisa. O Senhor não precisa dizer que vai fazer. Ele faz, porque ele é Deus, é da natureza dele. Deus não pode, irmão, se negar. Não tem como Deus ver alguém passando por uma necessidade e esse servo não olhar e Deus não fazer algo. Olha o que aconteceu. Maria saiu. Jesus olha para os serviçais e diz assim: está vendo aquelas talhas? Encha elas de água. Mas eram talhas, irmãos, de vinho. E Jesus manda encher de água. Quando elas estavam todas cheias, ele pega um copo, pede para que os serviçais encha o copo de água e leve para o mestre de cerimônia.
Quando o mestre de cerimônia experimenta aquela água, que agora não era mais água, foi transformado em vinho. Pastora, mas isso não pode ser. Nada pode ser quando se refere ao sobrenatural. Sobrenatural, irmãos, não se explicam. Milagres não se explicam. Milagres se vivem. Eu soube essa semana que um dos nossos representantes estava no hospital em São Paulo. E conversando sobre saúde, lembraram quando o pastor esteve internado. E eles ficaram boca aberta em saber que o pastor foi um sobrevivente. Irmãos, quando nós passamos pela pandemia, foi algo assustador, foi algo que aterrorizou, algo que prisionou, algo que nos lesionou, levou muita gente boa, gente nossa, muita gente foi embora. E o pastor podia ter sido mais um, mas o pastor não foi. E ele ainda não vai, porque grande é a obra na vida dele. E neste território de milagres, nesta manhã de milagres, você que diante de adversidade, você que diante de falta de dinheiro, eu não tenho como pagar isso aqui, eu não tenho como abrir isso aqui, eu não tenho como prosseguir, eu não tenho onde pegar. Ouça o que eu estou dizendo, nós estamos em território de milagres, e milagres não se explica. O Senhor nesta manhã Ele te tocará com um toque de graça. Ele vai te dar um toque de graça, e portas serão abertas para você milagrosamente. Mas eu estou diante dessa porta há anos. Você estava sozinho, mas agora você não está mais. Você está debaixo de uma palavra. Quando os serviçais obedeceram, quando Maria passa e diz: obedeça tudo que Ele vos disser, façam tudo que Ele vos disser. Eu te digo nesta manhã, nem tudo que o Senhor te pedir vai fazer sentido, mas quando você romper no poder da obediência, a obediência, ela quebra o jugo, a obediência despedaça o jugo, ela quebra toda sentença de morte, de falência, de azar, de falta de sorte. Nesta manhã, o Senhor está nesse lugar, e Ele vem com força, Ele vem com poder para restaurar a sua mente, o seu coração, e te dizer: não foi você que me escolheu, fui eu quem te escolhi. E se eu te escolhi, eu te nomeio, eu te unjo, eu te abençoo, e você vai dar frutos em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, irmãos. Dá glória, irmãos. Dá um grito de aleluia. Quem tem glória, dê glória, irmãos, dê glória. Dê um aleluia. Quando o mestre de cerimônia prova daquela água que se transformou em vinho, só os serviçais sabiam que era água e que foi transformado em vinho. O mestre de cerimônia não aguenta. Ele vai lá e fala assim para o noivo: por que você fez isso? Naturalmente, a gente serve o vinho melhor no início, e depois, quando todo mundo estiver satisfeito, a gente serve o inferior. E você fez o contrário. Você serviu primeiro o inferior, e agora veio com o melhor. Isso é para provar que tudo que Deus faz é o melhor. É o salmista que diz assim, não sei se é o salmista, pastor Nel, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que posso eu, Lourdes, o que posso eu oferecer ao Senhor pelos bens que Ele tem me dado? Não me refiro a coisas materiais, isso não é nada, isso é de coisa nossa, isso a gente gosta, vive. Tem épocas que você quer muito, tem épocas que você não quer, mas o maior bem que nós temos é a alegria na nossa vida, a alegria de ser quem nós somos, a alegria de descobrir que nós fomos gerados com propósito, que nós somos amados de Deus.
que o Senhor nos fez perfeitos, que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E de tempo em tempo Satanás se levanta para querer destruir quem somos, quem nós somos, ou quem o nosso povo é. Mas vamos lembrar dessa palavra que o pastor liberou hoje. Ele não é senhor de nada. Satanás, você não é senhor de nada. Você é um grande adversário, é verdade. Você é teimoso, você é insistente. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, ela me garante a vitória. Uma vez por mês a igreja se reúne diante da mesa posta. Nós comemos do pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi moído no Calvário para a cura das nossas enfermidades. Bebemos do suco da uva, que é símbolo do sangue. Sangue que nos perdoa, sangue que nos purifica. Irmãos, vamos nos arrepender, vamos nos aproximar do Senhor e pedir perdão para Deus. Para de ficar vitimizando, para de ficar colocando a culpa nos outros. É síndrome a gente não querer assumir a nossa responsabilidade e colocar a culpa no outro. Para. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Você não vai deixar, nós não vamos deixar de pecar, porque somos bons, porque nós temos uma natureza. Nós vamos deixar de pecar porque nós queremos agradar a Deus. Eu vou dizer não para minha carne quando ela quiser ir para caminhos tortuosos. Eu vou dizer não para minha boca quando ela quiser se abrir e falar palavras torpes, palavras de derrota, palavras de miséria, palavras de reclamações. Eu estou pecando quando eu estou blasfemando, e o Senhor vê essas palavras como um ato de bruxaria, de feitiçaria. E o Senhor está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu, Senhor, ouvirei as suas orações, sararei a sua terra. Oh meu Deus, nesta manhã a igreja está em jejum de 21 dias, a igreja está em jejum e o céu está em movimento. O céu está em movimento em meu e em seu favor. Entra debaixo dessa cobertura, não fique do lado de fora questionando o que vai ser, o que vai ter, o que vamos fazer. Não pergunte agora, é hora de mergulhar no rio que Deus tem para nós. E esse rio é rio que lava, ele sara, ele purifica, ele santifica, ele dignifica, ele restaura, em nome de Jesus. Ora balabaxê, ora bas, oh, Os nossos dias não podem ser enfados, os nossos dias não podem ser de insatisfação. Os nossos dias são dias de guerra, e para guerrear a guerra que nos está proposta, nós temos que nos encher do poder da palavra. E a palavra que Deus tem para nós nesta manhã é: mesmo que eu pedir algo para você que não faz sentido, não tem problema, faça, porque a tua obediência vai fazer com que transformações aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. Quero chamar os adoradores, o pastor também. Ora paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorar, irmãos, adore. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é dono de todas as coisas. Nada é nosso, nada é nosso. Tudo é teu, tudo é teu. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.